Bom dia, hoje terça-feira, 16 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Brasil saíram as vendas no varejo e bem pior do que o esperado. A expectativa era de uma queda na comparação anual de 1,8% e a queda foi de 3,5%. Na comparação mensal, a expectativa era de uma elevação de 0,7%. A queda foi de 0,4% e ainda foi revisado o mês anterior, demonstrando aí que a situação segue muito ruim, muito difícil para o setor de varejo. E a presidente Dilma, agora mudando de assunto, tem até amanhã para vetar ou chancelar, adicionar alguma emenda em relação à MP 664, que é a flexibilização do fator previdenciário. Lembrando que ontem o ministro da Previdência destacou que, se for aprovada essa medida, a Previdência nas próximas décadas entrará num colapso. Então, um pouco aí, o que é a saia justa para a presidente Dilma? Se ela vetar, ela perde ainda, ela gera um atrito junto ao Congresso. O que deve fazer, o que a gente espera pelo menos, é que sejam modificadas, uma flexibilização, mas que sejam modificadas aí a MP 664 e que ela aprove com algumas emendas. Então, eu acho que é isso que deve acontecer, é o que a gente espera. Ela vetar totalmente pode ser ruim, muito ruim para ela politicamente. A gente acredita que ela coloque algumas emendas e volte isso para o Congresso. Isso ela tem para fazer até amanhã, mas vale monitorar. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem hoje aí, a expectativa é que esteja na pauta hoje para divulgação da aprovação do orçamento, as contas do governo federal de 2014. E aí eles colocam, o Broadcast teve acesso a esse relatório na última sexta-feira, e no relatório eles colocam que as pedaladas, as famosas pedaladas fiscais, eles colocam como passivos ocultos, um bonito nome para pedaladas fiscais. Então, quando vocês ouvirem passivos ocultos, são as pedaladas fiscais, e essas pedaladas acumulariam 37 bilhões de reais em 2014. Isso sim, dependendo de como o TCU divulgar esse tipo de afirmação, pode levar aquilo que a gente falou de improbidade administrativa e aí sim abrir um processo para impeachment, tá? Não acreditamos num processo de impeachment, mas aqui poderia ter material, dependendo de como o TCU trate isso e divulga esse tipo de informação. Vale monitorar hoje se eles vão divulgar essa informação. Saiu também o IGP-10 de junho, o índice de inflação geral de preços aí, e ele veio, a mediana, a expectativa era de alta de 0,46 e mais um índice que supera as expectativas, veio 0,57, maior até do que em maio, que foi 0,52. A inflação não está arrefecendo como se imaginava e esperava. O top 5 do relatório Focus já espera aí uma Selic de 14,25% e diversas casas já com IPCA acima de 9%. A minha, a nossa inflação é bem maior do que os 9% do IPCA, é bem acima de 10%. Agora falando das bolsas internacionais, os mercados lá fora operam em queda. A novela grega aí permanece, não chegando aí a nenhuma solução, tem até o final do mês para não dar um default, um calote e até mesmo sair da zona do euro. Já perguntaram ontem, a gente esclarece novamente aqui. Não acreditamos em contágio e que outros países possam sair da zona do euro. Não acreditamos que Espanha ou Portugal, como poderia acontecer em 2011, sairiam da zona do euro. Só mesmo a Grécia poderia sair. Isso afeta a Bolsa? Pode ser que quando seja divulgado, tenha um calote e tudo mais, até a Bolsa ande, porque a Bolsa vem sendo pressionada muito por conta disso, as bolsas mundiais. Além disso, os futuros nos Estados Unidos operam em queda, muito por conta da cautela. A reunião começou hoje do FED, a decisão é amanhã, como acontece aqui com o Copom, e aí está todo mundo cauteloso, os investidores. A gente acredita que o aumento da taxa de juros seja para setembro ou dezembro deste ano. Agora eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para ele comentar como é que abriu o futuro aqui no Brasil, o dólar e as oportunidades de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. A nossa bolsa trabalhando aí próxima à estabilidade, enquanto o dólar trabalha no campo negativo. Agora pela manhã saiu aí a construção de moradias nos Estados Unidos, vieram abaixo das expectativas. Depois da divulgação desse dado, o dólar foi pressionado e trabalha com aproximadamente 0,4% de queda. Já em relação ao fechamento do último pregão, o índice futuro fechou com leve queda de 0,32%, enquanto o dólar fechou próximo à estabilidade, porém o dia foi bastante volátil ontem, alta de 0,02%. O posicionamento dos estrangeiros ontem no índice futuro, eles ficaram net compradores em 4.117 contratos,
eles seguem comprados em 41.930 contratos. Já em relação ao dólar, mais um dia de venda aí dos estrangeiros no dólar futuro. Ficaram net vendedores em 13.781 contratos e seguem com saldo acumulado de 193.480 contratos. Vale destacar alguns papéis que nós estamos monitorando para o dia de hoje. Nós estamos monitorando aí as ações da Fibra, uma possível compra nesse papel, Vale 5 venda, Sambi 11 venda e uma possível compra em Taesa. Vale destacar também que o minério de ferro trabalha numa queda um pouco expressiva, aproximadamente 2,09%, que é um dos nossos portos que nós olhamos aí, e tem um outro porto aí também, um outro porto lá na China, que está trabalhando aproximadamente 3,7% de queda. Então as ações da mineradora elas podem ser pressionadas para baixo. Desejo a todos uma excelente terça-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net compradores em 25 milhões de reais. Destaque na compra de Ambev, Banco do Brasil, Múltiplos, MPlu, Pão de Açúcar e Qualicorp 3. Já na venda, Vale 5, Itaú, Itaúsa, Klabin 11 e Lojas Renner. Nas duas pontas, Bradesco, Petro 4, Croton, UGPA e Susb 5. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores muito pouco, né? O volume, 2 milhões e meio. Eles compraram Croton e UGPA e foram vendedores de Vale 5, Petro 3, Pão de Açúcar, Embraer, Natura, nas duas pontas Ambev. Vale destaque para a Petrobras, venda de ativos, falando-se aí em dividir a Gaspetro e vender, a gente vem falando sobre isso, privatização de alguns ativos da Petrobras, BR Distribuidora, abertura de capital, dentre outros. A empresa não tem muita saída, tem que fazer isso e mesmo assim talvez precise de aumento de capital mais para frente, né, por conta desse alto endividamento da companhia. Queda na produção de petróleo, a gente não viu alta, viu a queda na última divulgação em relação ao mês de maio e também um EBITDA pressionado se não der um reajuste de preços, novo reajuste de preços de combustíveis e o petróleo pressiona na linha exploração e produção de petróleo. Ontem também os prefeitos, né, ali dos municípios do estado do Rio de Janeiro que se beneficiam com a produção e exploração de petróleo da bacia, principalmente da bacia de Campos, e também o governador, né, o Pezão, eles reivindicaram aí uma mudança nas regras do modelo de partilha do pré-sal e do conteúdo local. Porque eles falaram, olha, se não tiver mudança, a Petrobras não pode explorar. Isso é o racional, né? Não tem como ter novas licitações de blocos de petróleo se a Petrobras não retirar, né? Se o governo não retirar esse modelo de partilha que a Petrobras tem que entrar com 30% no mínimo em cada bloco. Fica aí a interferência governamental seguindo, prejudicando a companhia. A gente permanece com Petrobras short na nossa carteira, short semanal. Eletrobras é outra que vai vender ativos, né? Tem vários ativos ali que geram EBIT, isso mesmo, resultado operacional negativo. Permaneçam fora de Eletmeia, outra que faz parte da nossa carteira short. E Embraer, no céu de brigadeiro. Embraer fechou mais de 100 aviões à venda. Parecia que estava vendendo pão. Como é que fecha numa feira mais de 100 aviões, né, no primeiro dia? A feira vai até domingo, a tendência de alta para o papel, muito por conta dessa exposição a dólar, muito bem posicionada, e a principal feira, Paris Air Show, a principal feira de aviação, diversas companhias comprando aviões da Embraer, segue essa tendência provavelmente de alta com esse fluxo, esse news flow totalmente positivo para o ativo. E vamos lá que tem mais notícia falando sobre isso. Vale monitorar o setor de educação aí. O mercado aguarda bastante as novas, né, vagas, aí o anúncio das novas ofertas de vagas para o FIES para o segundo semestre desse ano. E também aquela divulgação daquela informação que as taxas de juros vão subir de 3,4 para 6,5 e também a carência para se pagar depois que o aluno se forma no FIES de 18 meses, passa-se a ser 12 meses, mas já esperado com o mercado. A gente gosta de Croton nesse caso. Vale destacar as montadoras dando férias coletivas para diversos profissionais. A situação está muito difícil, a produção de veículos e vendas voltou para o patamar de 1999 na parte de caminhões e de veículos, né, de veículos leves, voltou para 2005. É impressionante e isso muito ruim esse cenário. Aí é ruim para quem? Para Usiminas e CSN. Por quê? São fornecedoras de chapas, né, de aço para justamente os veículos. Ruim para quem? Braskem, porque é petroquímico. Hoje, boa parte de um carro tem mais plástico, petróleo, do que propriamente aço. Vale destaque também aí, pressão continua em Pão de Açúcar. Arbílio Diniz aumentando sua participação no Carrefour Brasil de 10% para 12%. O Carrefour vem ganhando do market share, tem um poder, né, maior de preço, de barganha, porque é muito maior lá fora. E aí ele pode utilizar esse caixa aqui
no Brasil. O Carrefour vem abrindo lojas chamadas Carrefour Express, que o próprio Pão de Açúcar já tem e vem ganhando market share. A gente ainda não recomenda, estamos de olho. A ação saiu de R$ 102 para R$ 82, mas por enquanto esperem para comprar. Ainda não é o momento de comprar Pão de Açúcar, que vem apresentando vendas nas mesmas lojas muito ruins. CEMIG anunciou aí o pagamento de JCP, mas para quem tinha ação no final do ano passado, Sabesp informando um plano de contingência, cenário bastante complicado ainda para a companhia. Ela fala que no pior cenário, o reservatório do Cantareira secaria, isso mesmo, em julho. Julho é mês que vem, gente, daqui a 14 dias. É o pior cenário, tá? E no cenário de contingência, que não fosse o pior cenário, né, ela fala que poderia durar a água até outubro. Se vier esse pior cenário, poderia ter um rodízio aí contingencial, 5 dias sem água vindo do Cantareira e só 2 utilizando água do Cantareira. A gente segue não recomendando exposição em Sabesp, até se tiver que ter short no ativo. Não vale a pena ter Sabesp, até por esse cenário totalmente complicado. Vale destaque aqui, na Alpargatas, um fundo estrangeiro reduziu a participação. Na IMC Holding, que é a dona do frango assado e Viena, uma gestora aumentou a participação, a UV Gestora, para 5,1%. Na IVA, a Arx Investimentos, a brasileira, também reduziu a participação para abaixo de 5%. E no Banco Indusval, um fundo elevou sua participação para 6,5%. Na nossa mesa de aluguel, TIM foi um destaque ontem, uma grande demanda, vale a pena ficar de olho. Croton também, ontem foi um volume não usual de 3,7 milhões de ações. E Estácio não tem aluguel, um grande recall ontem, fiquem de olho por conta de squeeze. Lembrando que ontem a ação estava caindo, fechou em forte alta, uma das maiores altas aí do índice, que a gente havia falado isso na sexta-feira, possibilidade de squeeze na segunda ou terça. Essa possibilidade ainda existe, tá? Se poderia apresentar até uma alta maior por conta desse provável squeeze. A gente fica por aqui e volta a partir de 11h35 no nosso UFC. Um excelente início de dia a todos, um abraço e até lá!